Oi, gente, mais um vlog começando e mais um vlog aqui dentro do carro, porque a minha vida é essa, gente. A minha vida de CLT é essa, os momentos que eu tenho pra gravar. É quando eu chego aqui um pouquinho mais cedo do serviço, eu vou falar, eu vou gravar aqui um pouquinho, vou ler uns minutinhos antes de começar o dia, então eu vou trazer o vlog aqui pra vocês. E estou gravando pra falar do livro O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Deixa eu ver em quantos % aqui do livro. Deixa eu pegar. Estou lendo ele no Kindle, gente. Por quê? Eu tenho o livro físico, né? Só que o livro físico, gente, eu comprei há muito tempo atrás. Eu acho que, tipo assim, uns 3, 4 anos atrás. E eu não lembro de quando chegou, tinha visto que ele era com as folhas brancas. Eu não me lembro disso. Eu lembro que eu comprei ele, tirei do plástico e coloquei na estante. Só que aí, quando eu fui pegar essa semana, né, que eu fui lá na minha mãe buscar o livro pra eu ler, eu vi que os livros são uma páginas brancas, gente. Aí eu fiquei, como assim páginas brancas? Ainda mais a editora Galera. Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei bem chateada mesmo com as páginas brancas, porque cansa muito as minhas vistas ler nas páginas brancas. E o meu cérebro, ele associa páginas brancas com livros de estudos e não livros para prazer, assim, de leitura prazerosa, entendeu? E aí eu fiquei muito chateada. Aí eu falei, não, vou colocar no Kindle. Gente, meu cabelo tá... não tá muito legal meu cabelo, né? Enfim, eu estou em 36%, né? Aí eu coloquei no Kindle, porque aqui eu consigo ler de acordo com o que eu gostaria. E digo que parece que eu estou lendo um livro da Colleen pela primeira vez. A escrita dela neste livro está bem diferente do que eu esperava, do que eu imaginava. Sei lá. Tá bem confuso, assim, sabe? Porque parece que eles são bem adolescentes, né? E, na verdade, o livro ele se passa em 2 passagens dos tempos. No presente e no passado. No presente, quem narra é a Tate. E no passado, quem narra é o Miles, né? E aí volta, tipo, 6 anos atrás, né? Então, a Tate, ela tá se mudando. Ela vai morar com o irmão dela num apartamento. E o Miles é um dos amigos do irmão dela, porque o irmão dela é piloto e o Miles também é piloto, então eles seguem na mesma profissão e são amigos, né? Aí, quando ela vai chegar lá no apartamento do irmão dela, tem um cara super bêbado, bem na porta, assim, do apartamento do irmão dela. E ela liga pro irmão dela e fala, meu, tem um bêbado aqui na porta da sua casa e tal, o que a gente vai fazer? O que eu faço? Porque eu preciso entrar dentro de casa. E aí quando ele liga pro amigo dele, vê que é o amigo dele e fala assim, ó, só entra, deixa ele dormindo aí dentro de casa e amanhã a gente conversa, né? Nisso, ela meio que fica puta, né, com o Miles, porque ele tá bêbado lá na porta da casa dela, né, do apartamento dela. Só que ela já vê que, né, ele é interessante, assim, mesmo ele estando muito bêbado, ele é um cara muito bonito, chama bastante atenção. Aí, gente, o Miles tá muito bêbado e no sofá ele fica falando, Rachel, me desculpa, Rachel, me desculpa, Rachel. E aí ela fala assim, essa mulher deve ser a namorada dele, ou ele fez alguma merda e tá pedindo desculpa pra ela, né? Ela deixa ele lá dormindo e tal. No outro dia, ele, tipo, se mostra uma pessoa super arrogante, fala com ela assim, olha, o que aconteceu ontem? A gente transou por acaso? Aí ela, tipo, fala, mano, não, a gente não transou, tal. Aí, beleza. Depois, quando é narrado pelo Miles, ele volta lá no passado, né, onde ele está na escola ainda, no ensino médio, e chega uma aluna nova na escola que se chama Rachel, né? E essa menina meio que olha pro Miles, ele olha pra ela e meio que surge uma química entre os dois. Ele fica super apaixonado por ela, ele apresenta a escola pra ela e tudo mais. Nisso, a mãe do Miles faleceu, né? E aí o pai dele fala assim pra ele, olha, eu tive que seguir em frente, eu tô namorando uma pessoa e eu quero que você conheça ela. O Miles não curte muito a ideia, porque não tem nenhum ano que a mãe dele morreu, ou tem 1 ano, se eu não me engano. E ele fica bem chateado. E aí, beleza. Quando a namorada do pai dele chega lá com a filha, quem é a filha? A Rachel. E aí os planos deles ficarem juntos foram pro água abaixo, porque eles tiveram aquela química, eles queriam se pegar, mas não deu pra eles se pegarem, porque eles são irmãos,
postiço. Nisso, eles acabam fazendo um trato deles ficarem escondidos dos pais, né, durante esse período, porque quando acabar a escola, ambos vão pra faculdade. Ele vai ir pra outro lugar porque ele quer ser piloto, né? Ela vai estudar outra coisa e aí eles fazem um trato. Eles falam assim, a gente vai ficar junto até nesse tempo. Esse tempo separado a gente vai ver o que a gente quer pra nossa vida e a gente decide, né? E aí eu tô nessa parte. Só que no presente, fica claro que o Miles não está com ninguém, né? No presente, ele é uma pessoa muito fechada, ele não quer se apaixonar, ele não quer se envolver, nem se relacionar com ninguém. Então, a gente tenta deduzir o que será que aconteceu neste relacionamento com a Rachel. Será que ele se feriu demais, não deu muito certo? Porém, ainda não contou, não chegou nessa parte. Só que ele sente uma química, gente. Ele sente uma química, assim, muito louca com a Tate. E a Tate também sente essa química com ele. E aí tem o dia de ação de graças, que o irmão da Tate chama ele, né, o Miles, pra ir pra casa dos pais. E vão os três juntos, né? Quando chega lá, eles meio que, tipo assim, fica naquele negócio, porque, gente, sabe quando você tá naquele fogo da paixão, que você se interessa muito por alguém, você fica trocando olhares com aquela pessoa, pra ver se aquela pessoa te nota, e aí se a pessoa chega perto, você já fica assim, ai, alvoroçada. É bem nisso que eles estão, é esse o nível de paixão deles. E acabam que à noite eles se encontram na cozinha, bebendo água, e eles acabam se beijando, né? Nisso eles fazem um trato de que o Miles fala pra Tate, a gente pode tentar, né? A gente pode transar porque a gente tá com vontade um do outro, mas eu preciso que siga duas regras: não se apaixonar. E qual que era a outra? Era uma coisa assim, não se apaixonar e eu não posso amar ninguém, não vamos ter um relacionamento. Ele deixa tudo bem claro pra ela, assim, sabe? E ela fala, ok. Só que aí, né, não teve ainda o grande finales. Mas eu estou bem no comecinho, tô 36%. E por que eu digo que parece um livro diferente da Collie? Parece que eu tô lendo Collie pela primeira vez. Porque é uma escrita, gente, diferente. Não explica muito ainda o que tá acontecendo, né, com ele, assim. Por que ele ainda tá assim? Claro, tô no começo do livro, né? Mas eu sinto que esse foi um livro da Collie menos maduro. Não sei dizer. Sei lá, talvez eu esteja confusa. Enfim, muita gente falou que eu vou gostar muito do livro, né? Então, bora ver. Vamos ver. Eu vou ir contando pra vocês. Oi, gente, estou em casa, não fui pra academia, cheguei do serviço, aí tava chovendo, sabe? Eu falei, eu vou tomar um banho, aí vou sair na chuva pra ir pra academia de novo, não. Aí eu voltei, fiquei em casa mesmo, e tô esperando meu namorado pra gente jantar, e eu comecei a ler um pouquinho mais de O Lado Feio do Amor. Tem algumas considerações para fazer. Eu estou em exatamente 61% do livro e agora é que o livro começou a ficar bom, tá? A última vez que eu falei aqui com vocês, eu falei que o Miles e a Tate tinham ido passar lá o feriado de ação de graças lá na casa dos pais dela, junto com o irmão dela, né? E aí, gente, eles voltam, né, desse feriado e eles acabam combinando de que eles vão, né, ficarem juntos. E ele pediu pra ela
pra ela prometer pra ele duas coisas, que eu falei que eu não tinha lembrado, agora eu lembrei. Uma era pra eles não se apaixonarem, né, não esperar nada pelo futuro. E a segunda era pra ela não fazer perguntas sobre o passado dele. Então, ela concorda, mesmo ela sabendo que isso é meio que impossível, porque ela já tá, tipo, super envolvida com ele, né? Ela tá com aquela, meio que aquela paixão ardente, mas mesmo assim ela resolve topar porque ela tem um desejo muito grande por ele. E aí, beleza, rola o primeiro sexo. E detalhe, gente, depois de 6 anos, ele, né, tá tendo relações sexual com alguém. E aí, beleza, eles têm lá o sexo e é tudo muito bom, tudo muito gostoso. Aí eles ficam juntos e tal. E depois desse dia eles vão sempre ficando, tipo, sempre que pode, eles vão tentando se envolver. Só que eles percebem que tá indo um pouco mais além daquilo, sabe? Eles não conseguem ficar longe um do outro por muito tempo. Toda vez que ele chega de viagem, ele procura ela porque eles têm aquele desejo, aquela vontade de ficar com ela e tal. Volta pro passado, que é o Myers contando, né, que inclusive eu odeio quando ele narra, porque é muito resumido a história de 6 anos atrás, né, tem um plot muito previsível. Acho que não é previsível, até porque eu não tava esperando por esse plot, mas é aquele plot que normalmente os leitores não gostam, que é plot de gravidez, né. A Rachel acaba ficando grávida, e eles ficam tipo assim, meu, e agora como a gente vai contar pros nossos pais, porque querendo ou não, eles são irmãos postiços, né. E aí eles ficam nessa, tipo, e agora como a gente vai contar pros nossos pais e tal? E aí acaba o capítulo. Isso foi uma das coisas que me incomodou no livro, tá? Que é uma das coisas que me incomoda um pouco, que eu até comentei lá no meu Instagram. Eu odeio quando volta pro passado, porque eu sinto que a escrita da Colleen no passado tá muito péssima. Parece que é eu escrevendo o livro, sabe? Enfim. E aí tem esse plot aí, né? Então a gente sabe que a Rachel engravidou 6 anos atrás, lá no passado, que o Miles seria pai. O que aconteceu depois disso? Ainda não sei. Não cheguei nessa parte ainda pra saber. Mas voltando para o presente, eles estão super se envolvidos um com o outro. Até que chega um dia que a Tate, ela vai pra casa do Miles, né? E aí eles começam a se pegar lá avassaladoramente, e ele não usa a camisinha, né? Justo nesse dia ele fala, eu preciso pegar a camisinha, e ela tipo meio que fala, não precisa, eu tomo anticoncepcional e tal. E aí eles fazem, tipo, né, sem proteção. E é diferente, porque nas outras cenas ela fala sempre que eles fazem amor e tal. E nessa cena ela fala que ele, tipo, fodeu com ela, literalmente. E quando ele termina, né, que ele, né, chegou ao orgasmo, que ele sai de dentro dela, ele simplesmente abandona ela. Tipo, deixa ela lá, porque eles acabaram de fazer um sexo super selvagem na cozinha. Deixa ela lá na cozinha, entra pra dentro da porta do quarto e fecha a porta. E aí ela começa a chorar, e aí cai a ficha dela, que literalmente ele é aquela pessoa que ele estava dizendo ser. Que, né, pra ela não se envolver, pra ela não criar expectativa. Mas não tem como ela não criar essa expectativa. E aí tem cenas assim que eu fico muito... Foi uma cena que mexeu comigo nessa parte, porque ela, querendo ou não, ela criou certa expectativa em cima dele. E ela meio que tá apaixonada por ele. Então ela vê que ela tá literalmente apaixonada por ele, sabe? E aí eu parei bem nessa parte. E eu tô, assim, tô lendo o livro. Eu não tô amando, sabe? Não estou amando a história. Mas eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Muita gente do meu Instagram falou que a história é muito boa, né? Tem muitos comentários que falam assim, meu, o final é maravilhoso, você vai adorar tal. Só que eu tô com certo medo, porque nenhum outro livro da Colleen eu demorei pra gostar. Desde o começo eu já gosto muito, porque eu acho que a Colleen escreve romances muito bem escritos. Porém, neste livro, tá faltando alguma coisa que eu não sei explicar o que é. Enfim, vou continuar lendo e depois eu conto pra vocês. É até impossível gravar esse vlog sem spoiler, porque senão não tem como falar, né, do que eu tô achando literalmente, então tem que ter um pouco mais de spoiler. Então é isso.
Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Hoje já é dia 21 de março, sexta-feira. Ontem eu gravei um take mini pra vocês aí, mostrando só a minha hora do almoço, mas não tive tempo de conversar com vocês. Então, eu estou me arrumando aqui pra ir trabalhar. Inclusive, eu estou atrasada. Mas quero conversar um pouquinho com vocês pra falar do livro, né? Mostrar, assim, onde eu estou e tal. Eu tinha parado, gente, na parte em que eles tiveram um puta de um sexo selvagem, né? Que despertou um gatilho no Miles, porque eles não usaram preservativos. E depois disso, eles, tipo, tiveram uma discussão e pararam de se falar, né? Passou-se, então, 3 semanas. A Miles, o apartamento da Miles fica de frente pro apartamento o apartamento da Tate fica de frente ao apartamento do Miles, tá? Nisso, a Tate chama um amigo pra fazer um trabalho da faculdade. E esse cara chega. Na hora que esse cara chega, o Miles está abrindo a porta do apartamento dele. Então ele olha pro cara, tipo assim, acha estranho, né? Será que a Tate tá ficando com alguém? E aí, tipo, rola um clima estranho, porque ele fica meio que encarando o cara. E o amigo dela vai e fala, olha, Tate, tô entrando pro seu quarto, te espero lá no seu quarto. Beleza, passa-se 3 horas. Quando esse amigo da Tate vai embora, né, o Miles vai, tipo, furioso lá abaixo no apartamento dela. Fala assim, quem era esse cara que, tipo, tem uma crise de ciúmes, né? E ela fala, meu, eu não tenho nada com você, eu transo com o que eu quiser. E você que se dane, né? Eles, tipo, tem uma discussão louca. Nessa discussão louca, eles, né, tem aí um rally-rola. Só que assim, gente, o Miles, ele não consegue se abrir pra uma outra pessoa, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram um relacionamento assim, mas não posso nem chamar isso de relacionamento, mas eu já fiquei com um cara, né, antes, que era assim, ele, não é que ele tinha motivos pra não amar ninguém, mas ele não queria mesmo, você tá entendendo? Tipo, a gente se vê, a gente fica, a gente transa e é isso. E assim, gente, quando o cara, ele fala isso pra você, é real, ele não vai mudar, você tá entendendo? Ou você muda essa história, ou vai continuar desse jeito, você tá entendendo? E assim, é muito infantil. E ela, assim, ela deixa ele usar dela, porque literalmente ele usa dela, sabe? Ele usa ela. E ainda assim ela continua, ela topa e eles acabam voltando porque eles não conseguem ficar longe um do outro. Só que esse sentimento não é o suficiente pra fazer com que ele fique, sabe? Que desenvolva um relacionamento entre eles. Meu, isso me incomoda tanto no livro, sabe? Não por ser um relacionamento tóxico, não que a história seja ruim. A história é boa, mas a forma como ela é escrita, a forma como ela é contada, isso me deixa muito agoniada. Ontem mesmo eu tava vendo umas cenas assim que eu ficava tipo, mano, é sério? Tipo, é sério que você vai deixar isso acontecer na sua vida? Sabe? É uma série muito, complicada, assim, muito tóxica, né? Na verdade, é um relacionamento muito, muito tóxico deles. E tem uma parte, né, que ele ficou, acho que 10 dias em viagem, né? Porque ele é piloto. E quando ele chega, ele nem vai pro apartamento dele, ele vai direto pro apartamento do Corbin lá, pergunta, né, da Tate, tipo, já leva ela pro apartamento dele, tal. Aí quando eles vão começar o rally rola, tipo, ela fala, assume que você tava com saudade de mim. E ele, a gente já falou sobre isso. Aí ela fala, meu, mas amigos também sentem saudade do outro, você pode assumir que tá com saudade de mim. Ele, Tate, eu já te falei que, né, assim, sabe assim, numa arrogância, aí me poupe, sabe? Se o cara fala assim comigo, mano, eu mando ele ir pra casa do chapéu. Tipo, na moral. Então, assim, tá me incomodando muito, entendeu? A forma como eles estão lidando um com o outro, sabe? Tipo, inclusive nessa parte dessa treta aí, que eles têm essa treta, eles acabam, né, tendo essa discussão no meio de uma briga, tá rolando um puta de um sexo, tá? Uma briga rolando puta. E, tipo assim, ela sabe que chega a ser bizarro, porque, gente, ela fala pra ele terminar, tipo assim, como se o sexo fosse um trabalho, né? Tipo, ela fala pra ele terminar, independente do que tá acontecendo ali, tipo, da discussão deles. Ele chama ela de Rachel no ato, tá? Isso é uma coisa que eu... Meu... Ai, gente, não dá. E ela pede pra ele terminar. Tipo assim, ai, gente, vamos... Falta um pouco de amor próprio, né? Eu sei que os livros da Colleen é sempre assim, com temas mais pesados, sempre com algum tipo de questão, enfim, né?
Mas vamos ter um pouquinho de amor próprio, sabe? Gente, achei um absurdo. Achei um absurdo. Então, assim, se eu tivesse 14 anos, né, na época que lançou e eu tivesse lido, talvez eu teria amado, né? Talvez eu teria amado. Mas, como eu não tenho essa idade, eu achei o cúmulo. Achei o cúmulo. É simples assim. Entendeu? E é isso, gente. Eu não tô gostando do livro e eu acho que não vai melhorar. Eu já cheguei num dos plot do que aconteceu de fato. E acho que, assim, nada justifica do que realmente aconteceu. É um plot muito básico. Quando tudo é narrado pelo Miles, é muito ruim. Vamos ser sinceros. É muito ruim quando é narrado pelo Miles. Quando chega... Esse aqui é um grande do spoiler, né? Os outros que eu falei nem é tão spoiler assim. Mas o que eu vou falar agora é um grande spoiler. Então, se você não quer saber, você já pula. Você tá entendendo? Você já pula. A Rachel ganha um neném, né? Então, quando eles estão saindo do hospital pra ir pra casa, acontece um acidente que não mostra muito, não fala muito o que aconteceu, se foi ele que bateu o carro, se foi alguém que bateu nele, ele caiu da ponte, caiu no lago, enfim, não sei. Eles caem, o carro deles cai no lago. Ele não consegue salvar o Clayton, que é o filho deles, e salvar a Rachel. A Rachel não perdoa ele por ter salvado ela em vez do filho, e aí ela vai embora. É isso. Isso aconteceu na cabeça dele, isso que aconteceu na vida dele, pra ele ser aquele bosta que ele é hoje, entendeu? É isso. Justifica? Não justifica. Então, assim, justifica ele ser um idiota? Eu acho que não justifica, sabe? Acabou o grande plot aí. Não justifica ele ser esse idiota que ele é. Você tá entendendo? Então, assim, ou eu não tô no meu momento, mas pra mim foi o pior da Colin. Pior livro da Colin, sério, gente, de verdade. Foi o pior livro da Colin. Eu não tô gostando. Eu acho que eu tô em 80%, alguma coisa assim. Acho que hoje eu termino. Se eu não terminar hoje, termina amanhã. Tá? Mas assim... Tudo... Ai, tudo muito ruim, tudo mal escrito. Eu odeio quando as coisas não são escritas de verdade. Eu não ligo, gente, se o livro tem muitos detalhes. Tipo assim, o pessoal não gosta dos livros do King porque o King é super detalhista. Cara, quanto mais detalhe, melhor. Tá entendendo? Eu sou desse tipo, assim, quanto mais detalhes, melhor. Né? Na minha cabeça, faz mais sentido eu ter mais detalhes. Quanto mais detalhes, melhor. Aí nem fala direito o que aconteceu no acidente. Tipo, não sei se foi realmente ele que errou. O que aconteceu pro carro dele ter caído? Sabe? Não conta com detalhes, entendeu? E falta informação. Ai, olha... Gente, me decepcionou legal. Eu não sei nem que nota eu dou pra esse livro. Nota dó? Enfim, gente, agora eu vou ir trabalhar. Porque eu já tô atrasada. Já falei demais. E depois eu continuo pra vocês. Não sei se eu vou conseguir terminar. Acho que eu termino hoje. Não sei, vou tentar. Tá bom? E aí eu conto pra vocês. Obrigada, beijo. Oi, gente, como vocês estão? Estou aqui pra fazer, né, a finalização do vlog de leitura do livro O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Infelizmente, esse livro não funcionou comigo, como vocês puderam ver aí durante toda a minha leitura. É uma leitura que não me agradou, é um livro que deixou muito a desejar. Parece que esse foi o primeiro livro escrito da Colleen, sabe? Eu sinto isso, eu sinto um pouco de maturidade. Tudo bem que no passado eles eram adolescentes e tudo assim, mas nada justifica o fato do Myler ser quem ele é. Achei que ficou muito mal escrito as coisas no passado, ainda mais com o plot twist do que aconteceu com o filho deles e com a Rachel. Achei que assim, gente, olha, não tenho palavras. Infelizmente, não gostei. Esse foi o pior livro que eu li da Colleen. Dei 1 estrela. Eu odiei a leitura do livro. Essa é a real. Se eu soubesse que era tão ruim assim, eu não teria comprado o livro. Eu teria lido no Kindle. Mas enfim, vou passar agora os destaques daqui, né, do Kindle para o livro físico. E dizer que realmente comigo não funcionou.
Eu sou muito verdadeira nas minhas opiniões e avaliações dos livros que eu leio, até porque eu gosto de assistir outros vídeos de livros também. E eu gosto de quando as pessoas passam realmente aquilo que elas acham que o livro é, e não pelo que é moda, o que tá todo mundo comentando sobre o livro. Teve muita gente falando que o livro é muito bom, só que comigo não funcionou e eu não gostei. Então, é isso, gente. Infelizmente, não funcionou comigo. Se você já leu, se você gostou, comenta aqui nos stories, ou nos stars. Comenta aqui nos comentários. Lá no Instagram eu interagi com bastante gente, com a galera bem legal, que também compartilhou da mesma opinião que eu. Outras pessoas já não gostaram bastante, mas assim, comigo, gente, não funcionou. Infelizmente. E é isso, muito obrigada por ter assistido, ter ficado por aqui, por me acompanhar. Não esquece de indicar o canal para um amigo, para outra pessoa, para que mais gente possa também assistir e que a gente possa ler mais livros juntos. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!